Bigger this shit not gonna go. Olá a todos, eu quero agradecer a presença de vocês e estou muito feliz hoje porque a gente apresenta aqui o Acervo 03, que é um coletivo de arte urbana formado por professores de arte, grafiteiros e designers. É um grupo que já vem produzindo e fomentando a arte do grafite na capital paraibana através de exposições, oficinas, intervenções, agenciamento e integração de artistas locais em suas atividades. No seu portfólio já são muitas assinaturas pela cidade. Por exemplo, São Grafite é um super acontecimento que o grupo vem fomentando com a arte e a cultura urbana na comunidade do bairro São José, em João Pessoa, já desde 2018, com ações que incluem oficinas, intervenções e apresentações musicais. A ideia é buscar sempre a integração de artistas locais em suas atividades, com um caráter de mutirão, e buscar ocupar as ruas de comunidades afastadas dos centros de arte, não apenas com grafites, mas também com outras linguagens artísticas dentro da cultura do hip-hop, como apresentações de DJs e cantores, por exemplo. Daqui para o Natal na Usina, o passo foi bem orgânico. As artes visuais, arte urbana e grafite estiveram presentes tanto em 2018 quanto em 2019 no Natal na Usina e contaram com a assinatura do Coletivo 03, construiu um mural gigantesco, maravilhoso e lindo, com referências à cultura nordestina e que já se tornou um marco no espaço externo da usina cultural. Este trabalho foi realizado a várias mãos e é com estes artistas que a gente hoje está conversando aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação de cada um deles. O Pedro Barreto, mais conhecido por Molinga, é formado em design gráfico pela Faculdade Estácio de Sá, graduado no curso de artes visuais da UFPB. Começou a grafitar em 2009 e tem diversas intervenções espalhadas por várias cidades do Brasil. Trabalha com artes gráficas e já realizou exposições coletivas. Temos também Américo Filho, o famoso meia-cor. Formado em artes visuais pela UFPB, é também ilustrador, grafiteiro e tem em seu currículo participações em várias exposições coletivas e individuais. Tabarel, Tiago da Silveira, também Camô, mestrando no programa de pós-graduação em Letras da UFPB, pesquisa a memória da arte de rua em João Pessoa. Já grafita há 21 anos, tendo pintado em inúmeras cidades do Brasil, Argentina e Chile. Ministrou inúmeras oficinas de desenho, stencil, grafite e serigrafia e participou de 2 exposições coletivas nos últimos 2 anos. A Babilônia, Babi Mesquita, graduada em Artes Visuais da UFPB, teve contato com o grafite em 2016 com o coletivo Acervo 03 e desde então tem adquirido conhecimento e paixão a cada muro. Participou na exposição coletiva de grafite Tapume, em 2017, e em 2019 no projeto Instale-se na Estação das Artes e também integrou a produção do São Grafite de 2019. Zona, também está aqui connosco, é cria da Zona Sul de João Pessoa. Há 12 anos, profissionalmente, que ilustra e há 7 que grafita. É representante da cultura marginal e imprime um estilo autêntico em composições freestyle, marcadas por aquarela e rachadura, originalidade nos personagens fantasia, painéis, telas com presença de reciclagem e reutilização de materiais, modificação corporal explícita e reflexão sobre sociedade, natureza, como ponto central das suas temáticas. Bom, apresentei aqui bem resumidamente este grupo maravilhoso. Em 2018 a gente já contou com o Acervo 03 no Natal na Usina, começou um painel gigantesco e depois em 2019 era óbvio que a gente não poderia deixar de contar com a presença e com essa continuidade desse painel que está na área externa da usina cultural. Aí eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui, é uma honra, eu sou muito fã do trabalho de vocês, foi sempre muito prazeroso contar com a presença de vocês na programação, foi muito suave tudo, sempre como correu, como as ideias fluíram,
E eu gostaria de trocar uma ideia com vocês, né? Primeiro eu queria que vocês apresentassem o Acervo 03, né? Aí eu deixo para Pedro Molinga ou para Américo para falarem um pouquinho de como é que nasceu o Acervo 03 e como é que é essa demanda que vocês sentiram para criar o coletivo. Olá, né, todo mundo, beleza? Sou Pedro Molinga, e deixa eu falar como começou o acervo, né? Eu não lembro muito bem exatamente a data, mas é entre 2013 e 2014 que eu e Cibele, cyber, né, grafiteira, eu já penso, a gente já conversando sobre o acervo. Então, eu acho que foi realmente um pensamento igual. E a ideia seria fortalecer a arte de rua, né? Eu tinha acabado de conhecer o grafite, aí me apaixonei, estava passando por algumas coisas na época, e eu digo que o grafite, ele me salvou. Então, daí para frente, eu já queria sempre tentar, de alguma forma, fortalecer, né, essa cultura, que às vezes é tão marginalizada, né, que falam. Mas aí, eu e Sibeli pensou essa ideia, fazer um fortalecimento, tentou criar alguma coisa. O início do acervo era grafite, design e brechó. Que eu era designer, eu não queria me meter com grafite, tanto que para eu começar a grafitar pelo acervo demorou. O pessoal ficava, vamos, mas eu gostava mais de ficar na área ali da comunicação, fazendo as artes de divulgação, essas coisas. Mas aí deu certo. E eu anotei algumas coisas para não esquecer. E o nosso primeiro ponto foi o Armazém Cultural, que era lá no Centro Histórico. Giga Bro, outro artista visual daqui de João Pessoa, nos abraçou e a gente conseguiu lá fazer um ponto. E aí, desde o começo, o acervo ele sempre foi muito aberto para aceitar e realmente para convidar artistas. Então, já passou o Giga Bro, o museu, e sempre quando a gente precisa de alguma obra diferente, a gente procura o artista que tem um traço para oferecer. E foi mais isso, e a coisa foi indo. Com o tempo, a gente viu que a demanda estava aumentando, e foi quando convidou Américo para entrar no acervo. E no início era somente eu, Cibele, uma amiga nossa, que era do brechó, mas não tinha muito nada a ver com o grafite, acabou que ela se afastou e ficou em Cibele, e as demandas começaram a aumentar, teve que chamar mais alguém, entrou o Américo. Então, o Américo já entrou trazendo editais, o homem dos edital, e a gente começou a ganhar editais, e a coisa foi precisando de mais gente, até o ponto que a gente conseguiu um edital legal no BNB Cultural, em Juazeirinho, 8 andares. E nessa época, Tiago, né, Tabarel, ele já era um artista convidado, ele sempre estava conosco, então depois disso foi pensado para ele fazer parte da equipe principal, né? E aí, Cibele teve que se afastar, e hoje o acervo é nós, né? Eu, Américo e Tabarel, e tem os artistas convidados, que é Babilônia, tem Zona, às vezes chama Gigabro, às vezes chama Museu, e outros, assim, é uma coisa muito aberta. Eu acho que é isso, né, Américo? Tem mais alguma coisa, Tabarel? Acho que é isso. Você é o mais. O único personagem que está aí desde o princípio que pode dar esse panorama todo. Deu certinho. Quando o Américo entrou, quando eu entrei. É isso mesmo. E aí depois disso eu fiz só aqui uma lista, mais ou menos, para o que o acervo hoje é, né? A gente tem projetos lá na usina, né? Tem o projeto com a Tua Comunicação, a gente pintou o Parque Paraíba do Estado, teve os 8 andares do BNB, subestações de empresas do setor elétrico, oficina, a gente começou a entrar em oficinas e começou e em sala de aula, tipo a cidade do Conde, a cidade de Mamanguape, pela FUNESC, a gente conseguiu isso aí também, foi muito bacana para o acervo e experiência para nós, artistas, né? Teve trabalhos sociais, no caso, São Grafite, que é uma sementinha ainda, a gente conseguiu fazer 2 esse ano por conta da pandemia, não houve, mas é um trabalho muito lindo, São Grafite.
E é isso, né? Assim, eu acho que é isso. Aquele painel do BNB que tem a imagem da Cátia de França, foram vocês que fizeram? Aquele do Cátia de França foi na usina cultural, aqui de João Pessoa, Uhum. e ali é o espaço, a tenda de música. Não, mas Então, é que tem um grafite gigante lá em Juazeiro da Cátia. Eu perguntei não. como vocês Ah, falaram, eu não. não vi ao vivo, só me mandaram uma foto, é um prédiozão enorme com o grafite dela, bem massa. Então, é interessante vocês falarem disso e vocês falarem dessa questão dos editais, né? Américo, falem um pouquinho de como é essa necessidade também de política pública, né? Para fomentar e para fazer as coisas acontecerem. Bem, a gente tem trabalhado também com particulares, né? De vez em quando aparece um trabalho, como o, o edifício lá, Tour Geneve, que é lá no Altiplano, a gente fez algumas outras coisas, mas são poucos ainda, né? Poucos que aceitam assim, o grafite como obra de arte para integrar o seu espaço e tal. Então, aí que entra o poder público, né? E a gente tem que ir atrás através de edital, não tem jeito. Ou às vezes é um contato, mas é bem difícil, bem mais difícil, né? Então, os editais estão aí para ajudar a gente, todo tipo de artista, né? Música, artes visuais, grafite. E agora na pandemia é que tem que abrir mesmo. A gente nós estamos precisando e eu acho que é que vai acontecer, né? Acho que o panorama aí indica que vai aparecer mais editais. Eu espero que aconteça. E eu acho que é isso. O poder público tem que participar. Isso é inegável. Perfeito, Eu acho que Então, também, né? Ah, desculpa. não, Sobre o poder público, eu acredito que não só em editais, mas depois fortalecer para tentar tirar essa marginalidade que existe da arte de rua, né? Eu acho que além de eles realmente fazer edital, claro, mas que não atrapalhasse, não embaçasse essa arte de rua, né? Porque do jeito que um governo ele cria um edital para pintar determinada coisa deles lá, algum elefante branco deles aí, são os mesmos que às vezes colocam umas leis estranhas para prender grafiteiro, para dar multa, sabe? Então fica nesse joguinho, nessa onda aí. Então, não só editais, eu acho que o poder público também tem que começar a pensar melhor sobre a arte de rua e defendê-la. Ou deixa para lá, mas não invente de inventar lei para lascar, né? Como diz a história, assim. eu ia até comentar que aqui em João Pessoa existe uma lei municipal que prédios com de padrão mais alto são obrigados a ter uma obra de arte, né, na área, na entrada, na área externa e tal. Inclusive, poderia ser um incentivo também para o grafite, né? Vocês já tiveram alguma demanda nesse sentido? Não. Nunca nenhuma construtora entrou em contato? Nem para grafitar os tapumes da obra, nada? Já entrou em contato, mas depois do orçamento, eles meio que nem respondem o orçamento, na verdade. Às vezes que procuraram. Eu não sei se eles pensam que é outra realidade, mas sobre essa lei do município, é um moído, porque você tem que estar no meio de um grupo, eu não sei como é esse grupo, que eles que analisam, que liberam ou não, e se você percebe, as obras que existem nesses prédios são 3 ou 4 artistas, você não vê outras, né? Então, é uma coisa que existe, mas para você ter acesso é bem difícil. Eu nunca fui atrás para dizer realmente se é tão difícil, mas a gente já escuta algumas coisas que é quase impossível entrar nesse grupo de seletos artistas que tem essa oportunidade. Eu até acrescentaria, na realidade, que assim como o cordel ou a arte popular, muitas vezes ela é, assim, diminuída, né? Eu tenho que dizer que dentro do campo das artes plásticas, isso acontece com o grafite. Isso acontece fortemente com o grafite, porque, por exemplo, nisso que Pedro estava falando, a gente fazer grafite, por exemplo, não é algo barato.
Aí não é nem pela nossa mão de obra somente. O material utilizado para fazer um grafite de qualidade é caro, né? Aí eu acho que o pessoal olha o grafite como assim, a galera faz de graça na rua, como que eles vão cobrar esse valor aqui para mim, por exemplo? Eu acho que rola esse lance do popular e do erudito, né? Eu acho que tem muito isso ainda, né? O grafite ele foi assimilado por um mercado, mas por um mercado que não presta conta para o grafite, que rouba o grafite, assim, a estética do grafite, etc., e não presta conta para o grafite. E as pessoas, num senso comum, eu acho que tem um pouco dessa visão de que do grafite como uma arte menor. Por isso, assim, eles até pagariam como é que chama? O nosso orçamento, ou até um orçamento maior para artistas de renome. Mas, para grafite, sabe? Eu acho que rola um pouco disso, que a gente vê não só nas artes plásticas, né? Desse lance da arte popular, a gente vê em diversos campos. Mas o grafite, por exemplo, a gente já tem nomes aí como Cobra, Gênios, são altamente cotados no mercado, eu não faço ideia, mas é assim, teve até toda a polémica lá em São Paulo por causa de apagar os murais, né? O Dória, quando tomou posse como prefeito, e ele apagou coisas que realmente tinham valor financeiro, inclusive, né? Porque a gente já fala de artistas que fazem uma obra de arte, sim, né? Mas eu não sei se é por um processo histórico e cultural mesmo, né? Eu não sei. Por exemplo, o grafite ele está mais presente no cotidiano de uma cidade como São Paulo. Por exemplo, eu moro na Paraíba há 6 anos, né? Hoje eu vejo que o pessoal aceita e assimila muito mais o grafite do que há 6 anos atrás. Porque eu estava até comentando com os meninos aí. Quando eu cheguei, eu lembro de eu ter vindo com um amigo que também é grafiteiro de São Paulo, e a gente está a fim de produzir um painel, né? A gente não queria só fazer um bomba, né? A gente queria produzir um painel, e aí a gente foi atrás de autorização, por exemplo. E a gente andou muito, né? Bateu em muitas portas para pedir autorização de muitas paredes. E assim, 95% das pessoas, há 6 anos atrás que a gente conversou, não fazia ideia do que era grafite, por exemplo. Isso eu percebi que já mudou um tanto, sabe? Mas talvez aqui essa assimilação do grafite, ela ainda, né? Que a gente tem artistas de peso não só lá no Sudeste como aqui, né? Enfim. Só que eu acho que esse olhar ele ainda precisa de mais tempo, né? Não sei, né? Talvez, né? Um processo aí. E isso terá... porque o grafite, agora pergunto eu, né? Afirmo perguntando já, o grafite é uma coisa que está muito relacionada com o urbano, né? Com as cidades mesmo. João Pessoa ainda não é propriamente uma capital, dentro das capitais do Brasil, não é a capital mais urbana em termos de muita concentração de prédio, tem uma orla arrumada, tem um centro histórico preservado, eu vou pôr aqui muitas aspas neste preservado, porque, né, poderia estar bem melhor. Mas eu acho que talvez essa coisa dessa urbanidade pesada de São Paulo, de outras capitais, aqui ela não existe, né? Eu acho que talvez tenha também essa... Não sei, aqui os prédios só têm muito aquela coisa do revestimento também, né? Existe muito essa coisa aqui que é muito típica do Nordeste. Para vocês, imagino que também tenha mudança na hora de pintar, né? Não é tão fácil, imagino que a tinta acaba escorrendo, né? Ou não, não sei. Agora é uma pergunta técnica. O revestimento que você fala é tipo, aqui o pessoal tem muito costume de colocar, por exemplo, azulejo nas paredes, né? É disso que você está falando, por exemplo. Isso mesmo, é. A dinâmica é outra, porque no azulejo, se você quer ter um trabalho mais durável, você vai usar só spray, por exemplo. E aí é muito mais caro, por exemplo, né? Porque se você usar lavável, se você vir com uma bucha, a lavável sai do azulejo, né? Por exemplo. E agora eu queria falar aqui com as meninas, fazer uma pergunta para vocês, porque eu acho que a gente precisa também debater o papel das mulheres nas artes, né? Eu acho que as mulheres
a gente tem falta de visibilidade, né? Tem essa questão que é transversal, é histórica, é estrutural, ela não é nem conjuntural. E no grafite, que sempre foi, acho que até há pouco tempo, o grafite era enxergado um pouco como uma coisa. Lá está, essa coisa que a gente estava falando das artes, né? Uma arte menor ou uma coisa mais marginal, entre aspas, né? Ah, como é que fica o papel das mulheres? Como é que vocês enxergam? Porque não é tão comum vermos mulheres no grafite. Agora é mais, né? Mas há 10 anos atrás, eu não lembro de ouvir falar de mulheres no grafite, assim, nomes grandes, digamos. Como é que vocês enxergam essa participação? Sentem dificuldade? Acham que as pessoas olham estranho para vocês na rua? Não sei, são perguntas. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho e dessem um testemunho. Aí, Babilônia, Zona, quem quer? Eu não senti tanta dificuldade em relação a ser mulher no grafite, né? Eu sou vamos dizer, a mais bebezinha em entrar, né, nessa arte. E sempre fui bem recebida em relação aos meninos, a outros meninos, né, em alguns mutirões. Recebi ajuda, assim, não senti nenhum preconceito em si comigo, né, por ser mulher. E é isso. Acho que Zona poderia explicar, né, mas tá mais tempo na cena, né, ela não sei se sofreu algum preconceito em relação. Te dou a palavra, Zona. Bom dia, pessoal, ouvintes, né, galera aí. Eu advenho de uma cultura um pouco mais marginal, assim, né? Eu comecei o grafite mais por uma questão de divertimento, né? De mais um tipo de atividade a ser expressa na rua, né? Mais um tipo de divertimento, né, que a rua tem aí a oferecer, sem seletividade, sem curadorias, né, a rua, ela possibilita aí a gente a estar se expressando de forma livre, é só meter as caras. E aí, eu acho que sempre existe, né, eu não diria um preconceito, mas eu diria uma deslegitimação, né, por você ser mina e você não só a mina, né? É importante a gente ressaltar também a participação das pessoas de LGBTQI+, na cena do grafite, né? Também que são bem invisibilizados, mas diante da minha posição de mulher na cena, sempre existe uma subestimação, né? De você estar em algum certo espaço, né? Grafitando, ou até na rua mesmo, e às vezes as pessoas veem sua assinatura, e às vezes você se apresenta e as pessoas dizem, oxe, é tu mesmo. Então, acho que existe muita questão da subestimação, das pessoas realmente não botarem muita fé de que é você de fato. Às vezes as pessoas falam comigo, principalmente nas redes sociais, né, que é por onde elas acompanham um pouco mais o meu trabalho, agora que eu tenho exposto um pouco mais, mas elas falam comigo como se eu fosse uma empresa, elas falam comigo como se eu fosse ou um homem, elas falam comigo como se eu fosse uma equipe. E aí, quando você cita os gêmeos e quando você cita Cobra, automaticamente me veio toda uma estrutura que faz com que esses artistas sejam superestimados, inclusive na cena do grafite, né? Os gêmeos, eles têm todo um aparato midiático em cima da figura, não só por serem homens, mas por serem gêmeos, e eles tiveram uma estrutura das mídias e da produção, né? Eles tiveram todo um aparato de produtores culturais que trabalharam em cima da imagem deles serem gêmeos, trabalharam muito com a temática da conexão entre eles serem gêmeos e um começar uma pintura e o outro terminar. Então houve todo um trabalho, né, de mídias em cima deles. E aí é muito sobre isso, é muito sobre que tipo de estrutura a cena urbana, em especial algum artista, ele recebe para ele ter um destaque, né? E aí, como mulher, a gente sempre acaba
em todos os patamares sociais e classes trabalhistas, a gente tem um pouco dessa questão de não ser tão difundida. Mas eu acho que se trata muito eu estou me estendendo na fala, eu vou encerrar, mas eu acho que se trata muito de se empenhar. Eu nunca dei muita importância, até porque eu nunca me importei muito com questões de gênero, assim, nunca me vi como gênero ABC, particularmente, mas sempre estudei e sempre tentei me superar e me esforçar ao máximo para estar dando meu melhor, assim, independente da galera botar fé ou não. E aí eu acho que falta muito disso também, assim, sabe? As meninas, elas têm que se esforçar bastante e já é uma realidade conhecida, né? A gente já sabe que a gente tem que dar o dobro e aí é muito importante ter essa automotivação, né? Não, você foi ótima. Acho que pode até. É porque o tema é muito rico e acho que ele é transversal, né? Mesmo essa questão das equipes, né? Acho que isso acontece em todas as linguagens artísticas. É um problema muito transversal, né? De quem tem mais dinheiro conseguir, né? Impulsionar mais a sua arte, ser mais reconhecido. E dinheiro gera dinheiro numa sociedade capitalista, né? Então acaba que isso é uma consequência que a gente tem muito grande nas artes, especialmente, porque eu acho que nas artes a gente é mais vulnerável a essa questão, né? Tem até aquela história da mulher que pintava, o marido a que assinava e ficava com os louros, né? Então a gente tem essa questão histórica e acho que compete também a nós fazer esse trabalho de olhar para dentro no nosso meio de como é que a gente pode mexer essas estruturas e modificar. Por exemplo, vou falar por mim, como produtora, como mulher também, o Natal na Usina, 50% da programação é composto por mulheres. É uma coisa que não é publicizado, mas é toda uma questão de escolher as equipes e de ver quem são os artistas e dar visibilidade. E também a questão da etnia, né, da raça, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente precisa também dar obviamente, 51% da população brasileira é negra e a gente não tem essa representatividade quando a gente vai para as esferas comerciais, famosas, lúdicas, né? Então a gente precisa realmente debater isso dentro das nossas esferas e fazer essas alterações. Por isso eu sempre fiquei muito feliz, porque já tanto em 2018 como em 2019 vocês apareceram sempre com mulheres grafitando. Eu sempre achei isso genial, porque eu lembro que em São Paulo eu acompanhei algumas coisas no Bexiga, né? O Bexiga tem muita tradição de grafite e era muito raro ver mulheres grafitando lá. Era muito raro e sempre foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Porque não é a questão do esforço físico, porque também não é um esforço impossível de ser feito, né? É uma questão mesmo de acesso e de podermos liberar espaço para as mulheres estarem presentes e delas se sentirem pertencentes também, porque às vezes as mulheres acham que não podem participar porque é coisa de homem, né? A gente, infelizmente, tem estas questões aqui. Mas, enfim, tem outra coisa que eu gostaria muito que vocês explicassem, porque acho que as pessoas, a gente aqui sabe, né? Quem trabalha com arte e cultura tem uma noção, mas o público em geral não sabe. Qual a diferença entre o picho e o grafite? Porque as pessoas acabam botando tudo na mesma sacola, achando que é igual, mas eu acho que seria massa vocês explicarem essa diferença. Tabarel. É meio que, assim, primeiro que eu digo que é a mesma coisa, assim, deveria ser a mesma coisa. Tudo começa no mesmo balaio. O grafite, ele começa com tag. Entendeu? É só no Brasil, por exemplo, que existe essa distinção entre pichação e grafite, mas isso tem a sua razão de ser também, né? Isso é afirmado, inclusive, pelos pichadores. Primeiro que aqui no Brasil desenvolveu-se um movimento de pichação que não existe em nenhum outro lugar do mundo, agora existe por causa das influências dos brasileiros que viajaram para fora, né? Por exemplo, na Alemanha e etc.
Agora, a pichação com X, ela é algo genuinamente brasileiro, sabe? A estética, o modus operandi, por exemplo, ele é extremamente autêntico, e a galera que pratica a pichação afirma isso, né? A própria galera que faz a pichação, às vezes, como é que chama? Se distancia do grafite, quer se distanciar do grafite. Por quê? Porque é isso, historicamente falando, eles nasceram no mesmo balaio. Só que aí o que aconteceu? Lógico, né? Isso desde a década de 80. O grafite é visto como bonito, né? Que serve inclusive para como é que chama? Para combater a pichação. Né? Então a assimilação das pessoas começou a gostar mais do grafite porque ele é mais facilmente assimilável, né? É mais bonito e etc. E porque ele também presta esse serviço contra a pichação. Aí, pensando nisso, pensando que o grafite ele pode ter se distanciado um pouco da sua raiz, que é transgressora, que é politicamente combatente, sabe? Talvez que muita gente não usa, por exemplo, Zona é uma mulher que eu vejo que usa a arte e o grafite de uma forma extremamente combatente. Mas eu, por exemplo, nem sempre faço isso. Né? Então, assim, justamente por causa dessa distância, muitos pichadores mesmo não querem ser entendidos como grafiteiros. Né? Às vezes eles mesmos querem criar essa distância por falar, cara, não, isso aqui é a raiz, isso aqui é a transgressão. Né? Enfim. Mas nasce tudo no mesmo balaio, né? Enfim, tem as diferenças, a pichação ela é mais agressiva, ela tem uma outra função social, até parece, né, na minha visão, razão de ser mesmo, e que bom que ela existe, na verdade, porque senão talvez o grafite seguisse caminhos bem, assim, conservadores, vamos dizer assim, né, e a pichação tá sempre para lembrar que não, cara. E é isso que Zona falou, por exemplo, né? Eu imagino que ela também, eu comecei na arte de rua com a pichação, né? Inevitavelmente, eu fui começar a fazer grafite mesmo lá para os meus 17 anos, 16 anos, mas eu picho desde os 10, tá ligado? Aí eu vejo, por exemplo, a pichação, o grafite também, mas nem sempre. A pichação ela é mais democrática. Porque o grafite, ele tem esse lance de democratizar a arte, pá, bacana, só que não é todo mundo que tem o dinheirinho para fazer um grafite. Porque se vai fazer um grafite, você gasta 100, 200 conto. Entendeu? Às vezes de material e etc. Então a pichação, ela é algo... Primeiro que, assim, a arte de rua, ela vem da rua. Né? Então, assim, a pichação ela é mais próxima da realidade das pessoas que vêm realmente da rua. Na realidade, né? Então ela é mais, dialoga-se mais, né, com esse tipo de linguagem. E às vezes a pichação ela é diminuída, mas, cara, o processo de estudo e o processo criativo dentro da criação de letras e etc. É o que dá acesso, por exemplo, às vezes, a uma criança de uma periferia a se sentir criativa, a se sentir parte da cidade, como o Zona falou, né? O grafite, a pichação barra, ele tem esse lance de é só você meter as caras, né? É o meio de comunicação mais acessível, por mais que ele seja minimamente arriscado, ele é o mais acessível à população em geral, né? Então eu acho que a pichação ela é mais visceral porque ela representa mais a rua, né? Inevitavelmente. E a rua ela é mais visceral do que as galerias, do que o interior das casas e etc. É inevitável. Né? Eu acho que, enfim, elas são a mesma coisa, mas não são. Elas vêm do mesmo lugar, mas eu acho que na caminhada histórica foi se criando um distanciamento entre o grafite e a pichação. O que é uma pena, né? Enfim. Mas a pichação, ela foi, não sei, é uma visão minha como apreciadora de arte. Ela virou uma coisa mais guerrilha, digamos assim. Guerrilha no sentido como é um desenho mais rápido e ele é muito político também, né? Por exemplo, a ocupação de casas abandonadas, eu acho que o grafite demora mais tempo, né? Então não tem esta rapidez, digamos. Ou não? Isso. O grafite ele não tem essa rapidez, né? Por mais que ele seja mais fácil, por exemplo, de
de ser assimilado, de você não ter problema, porque a galera vai gostar de ver as cores e etc., isso é inevitável. O processo criativo, o tempo de processo criativo, ele é outro. De execução, não sei nem se de processo criativo, mas de execução, ele é outro. O grafiteiro, quando ele vai, ele fica mais tempo exposto, né? Mas a situação em que ele se expõe também não é a mesma. Nesse sentido, apesar de ser mais rápido, eu acho que os pichadores se expõem muito mais. E tem uma coisa do perigo, né? Porque tem umas pichações que a gente olha e diz, gente, como é que a pessoa conseguiu fazer aquilo, né? Porque tem também, acho que chega a haver até uma espécie de disputa, pelo menos em São Paulo isso acontece, né? De ver quem faz o picho mais arriscado, digamos, né? Existe essa, eu não vou chamar de disputa, essa batalha. Eu não sei se outras pessoas podem contribuir, mas o que eu enxergo eu acompanho o movimento da pichação, mas eu não sou pichador, né? Já pichei muito, de vez em quando risco uma parede ou outra, mas eu não me considero um pichador. Por quê? Porque, voltando para aquilo que eu falei, né, a pichação ela se caracterizou como um movimento cultural tão distinto do grafite que o mundo da pichação, isso é até um pouco contraditório entre os pichadores, porque eles falam muito sobre anarquia, por exemplo, e o mundo da pichação é cheio de regra. Cheio de regra. Que ai se você desobedece essas regras. Sabe? Só pedindo licença aqui na fala para contribuir um pouco sobre essa visão que foi colocada a respeito do tempo, né, de execução da pichação. Eu acredito que isso depende muito do tipo de modalidade ao qual você está se propondo a fazer. Por exemplo, o Sharpie carioca, de fato, que a gente aqui no Nordeste às vezes chama de corrido, colado também. Eu acho que, de fato, é um pouco mais rápido, mas, por exemplo, quando você está num rolê de tag, né, provavelmente, sim, você vai fazer uma tag mais rápido aqui, mas você tem uma cobertura de perímetro muito maior, né? Você não vai dar uma tag e ir embora. Tudo bem, você pode até fazer, mas eu acho que no sentido de tempo, isso depende muito da modalidade, porque no mesmo passo em que eu faço uma tag rápida, eu faço num bairro inteiro, entende? Então, não demora só aquela tag, né? Demora todo um rolê, de toda uma madrugada, de você estar cobrindo toda uma área, todo um perímetro, né? E tem outras modalidades que demoram até dias, né? Para a gente... Falo pela classe, assim, modéstia à parte, mas acredito que existem processos criativos dentro da pichação que demoram até dias para serem concluídos. Muitas escaladas, né, muito rapel, essas modalidades a gente tem conhecimento de que demoram horas, assim, 4, 5 horas, então é muito relativo, sabe? E aí o que Tabarel fala a respeito das regras, né, que foram criadas dentro da cena da pichação, eu acho que aconteceu pelo andar mesmo da histórico, né? A gente sabe que, pelo menos aqui na Paraíba, eu falo como moradora, né, da ZS, assim, pelo menos no que eu tenho conhecimento, grande parte do movimento da pichação no Nordeste, ele foi associado à torcida organizada, e aí a gente sabe que é diretamente ligado à periferia, né? Então, acho que advindo disso aí, de fato, principalmente pela questão orçamentária, né? A gente tem uma diferença muito grande em relação a, como o Tabarel também colocou, a adquirir certo tipo de material, que acabou tornando a pichação um pouco mais acessível, né, às pessoas de periferia, e por ser uma diferença realmente muito grande, por exemplo, até hoje existe essa diferença em muito, uma lata aqui no Nordeste está custando em média R$ 25, né? Eu falo das materiais especializados para o grafite, né? Que a gente também utiliza para fazer os ataques, mas que, sei lá, São Paulo, por aí, está custando 15, né? Então a gente tem aí uma diferença bem grande, e aí acabou trazendo essa distinção de cenas.
E aí, sobre essas regras que Tabarel citou, eu acho que advém justamente disso, né? Dessas diferenças de classe, assim, e para que a pichação sobrevivesse, eu acredito que não se trata de regra, se trata de uma proteção, né? A gente sabe que existe muita movimentação, não só pelo incentivo privado de cobrir a pichação com cartazes, né? A gente sabe que a prefeitura tem esse trabalho e as empresas de cobrir a pichação com as propagandas, né? A gente sabe que os próprios grafiteiros eles são contratados para apagar. Muitos outros grafiteiros que fazem bombe veem nas tags um espaço, digamos, já utilizado. Então, eles não veem como digamos, ofensivo colocar uma arte onde já existe um tag, mas aí é onde começou um movimento de disputa que não devia acontecer, mas que, de fato, os grafiteiros, eles, por mais que isso é importante a gente destacar, muito grafite, ele também é feito no estilo vandal, ele também é legal, o grafite, ele não é legalizado, ele é palatável, se assim posso dizer, pela sociedade, por ter uma estética um pouco mais higienista, né, mais limpa e mais, digamos, aceitável, né? E aí a gente sabe que acabou criando esse distanciamento, né, das pessoas de espaço, mas na verdade acho que tem tela para todo mundo, acho que tem espaço para todo mundo. Se a galera dialogasse mais entre si, de fato a gente poderia estar dividindo esses espaços de forma qualificada, inclusive para que a população entenda que pichação também é arte, por mais que seja uma arte crítica, né? E é justamente para isso, para dar esse boom, esse impacto na população, para que ela mesma consiga refletir sobre sua realidade, né? Perfeito. Vocês estavam falando e eu ia só colocar uma questão. O grafite ele, realmente ele mudou muito dos últimos anos para cá, né? A forma como a sociedade enxerga, né? Vocês acham que está rolando uma gourmetização do grafite, nesse sentido de estar virando cool, né, e aceitável, e essa coisa transgressora a gente está perdendo, ou Com certeza. Está longe? Com certeza. Por exemplo, Zona falou dos gêmeos e eu concordo em boa parte, né, do lance. Mas também tem que lembrar que eles também têm uma bela de uma caminhada, né? Que eles estão desde o princípio da segunda geração e que eles não começaram com tanto. Sim. Assim, começaram com uma estrutura da família, porque a família, até onde eu sei, sempre apoiou. Isso é importante. Mas, enfim, eles também têm toda uma caminhada de construção por trás. Estão desde o princípio Sim, e etc. sim, são referência. Agora, eu também acho que talvez o caminho que eles tenham seguido, né, eu não estou aqui para julgar, mas eu vi, por exemplo, uma obra que eles fizeram na Estação Ipiranga que eu achei ridícula, que só reforça, na verdade, uma papagaiada histórica do Independência ou Morte lá. Eu falei, para que eles estão se prestando? Né? Eu também fiquei assim um pouco incomodado com isso. Mas assim, Zona falou um lance que, por exemplo, o lance do atropelo e etc, né? Existe hoje, pegando o que você falou, Dina, pessoas que vão pro grafite, isso eu já vi vários relatos, de pessoas que vão pro grafite almejando já, eles vão pra rua já pensando na galeria. Entendeu? Aí, assim, já não é um processo tão orgânico, penso eu, né? E só para comentar uma coisa, uma particularidade local, né, pelo menos que apareceu, né, nas pesquisas que eu fiz, nos relatos que eu ouvi, essa disputa entre pichação e grafite que Zona colocou, falaram, por exemplo, que no começo dos anos 2000, por exemplo, era muito assim, que grafite
era feito em todo lugar, por cima de pichação, e como se não tivesse que prestar contas, vamos dizer assim. Porque no movimento da arte de rua, por exemplo, que Zona falou de colocar em cima das... Isso não se faz. Isso é uma das regras. Seja no grafite ou seja na pichação. O não atropelo, por exemplo. Aí o que eu digo é de diversas regras que nem sempre são... eu não entendo tanto como Zona, por exemplo, que nem sempre são apenas para se manter. Por exemplo, em São Paulo, eu em São Paulo, né? Em São Paulo, todo espaço branco é para ser preenchido. Tá? Aqui não é assim que funciona, não. Aqui, se eu faço um muro onde eu coloco uma letra aqui, a outra ali, tem espaço pra caramba. Só que ninguém mais pode fazer naquele muro, senão dá treta. Eu já vi caso, por exemplo, de Drop, que é um pichador daqui, fazer um picho não por cima, mas em cima. Tinha um picho de boca, e aí ele fez em cima. E isso deu briga assim, dele saiu na mão. Porque Boca falou, não, cara, não é pra você fazer em cima do meu. É nesse sentido dessas regras, eu acho que isso não é necessariamente para sobreviver. Isso foram regras que foram criadas, lógico, no processo histórico da própria pichação, mas vale lembrar também que a pichação ela é muito marcada pelo ego, né? Isso é inegável e ela não seria pichação do jeito que ela é se não fosse por isso, né? Então, mas assim, só dando esse adendo aí nessa questão, de fato, existe essa questão do atropelo, né, que eu acho que é de cultura para cultura, né, a gente tem cenas, como a de Recife mesmo, em que a galera entra uma no picho da outra, sem nenhum problema. Eu acho que isso é uma construção muito particular de cada estado. A pichação baiana, né, ela é famosíssima justamente pelo sapo, né, que é aquela cobrinha que você vem e sapa o muro inteiro, e aí você não pode nem somar em cima, nem somar embaixo, nem somar de lado. Cada muro pertence a um artista, cada tela pertence a um artista só. Então eu acho que é uma construção muito particular de cada cena, de como ela é construída, inclusive nas relações interpessoais para fora da tela. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que já viajei boa parte do país aí com grafite e pichação, e eu nunca tive problemas pelas minhas comunicações interpessoais, para fora da tela, sabe? Assim, de primeiro conhecer as pessoas, chegar no sapato, chegar na humilde, ser conhecida como pessoa, como conduta, como proceder na rua, para depois as pessoas começarem a conhecer minha tag. Então, eu acho que é de pichador para pichador. Quando você põe essa questão do ego, eu remeto muito mais ao grafite do que a propriamente dita pichação, mas na pichação existe muito, principalmente por ela ter vindo antes e por hoje ela ser considerada uma das formas subversivas, né, de se movimentar na rua, quando na verdade existe sim, né, muita parte do ego, de querer levantar sua tag mais alto que o outro, coisas do tipo. Mas eu acho que isso é mais para relação interpessoal do que propriamente dito artística, né, expressiva na rua. A conversa foi bem longe, eu vou tentar só voltar, porque sobre a pichação e grafite, na minha opinião, eu acho que é tudo igual, que é como Tabarel falou aí, né, só aqui no Brasil que divide esses termos, né, e acabou que a pichação ficou como uma forma feia, né, uma forma que desagrada aos olhos, mas na minha percepção eu vejo como uma coisa só, eu vejo mais o artista que está fazendo e não o que ele faz. E sobre passar por cima ou não, o respeito que eu tenho por um desenho é o mesmo que eu vou ter por uma letra, então jamais vou passar por cima de nenhuma das duas. Sobre esses atropelos e sobre costurar o picho, né, ou sobre colocar um picho em cima do outro, como tem muita treta aqui na Paraíba que a gente vê, diferente de outros estados, eu acho que essa regra, né, aqui eu acho que ela é importante, por quê? A gente tem muito muro branco, tá ligado? Então, para que bexiga eu vou fazer um picho ou um desenho perto de outro? Tem tanto muro, saca? Vamos ocupar. Quando tiver tudo cheio, a gente volta e costura os outros, tal. Eu acho que essa regra que fala-se, né, é importante, como o Zona até comentou. Vai depender muito de cada estado, de cada cidade, né?
e de como ver. Eu acho muito massa a cena aqui de João Pessoa, que é a cidade onde eu moro, sobre desenho e picho, né? O grafite e o picho. Porque eu acho que existe uma harmonia. Quando existe uma treta de rua de um apagador, é mais uma treta pessoal e não da cena, né? Da cena em si. Assim. O picho e o grafiteiro brigam. Não, isso aqui eu não vejo. Pelo menos comigo e com minhas paredes ao meu redor, não acontece isso. E é sobre isso que eu queria falar, sobre pichação e grafite, né? Que na minha é uma coisa só. E é engraçado porque quando eu entrei na arte de rua, eu fui ao contrário. Eu comecei grafitando e hoje eu amo picho. Então, eu vou falar que a sociedade, ela me fez ser pichador, porque a força de pintar uma parede, eu acho que tanto o pichador, quanto o grafiteiro, quanto qualquer outro artista tem. Então, ele precisa ir na rua se expressar. Então, no momento que eu passo 1 hora, 2 horas fazendo um desenho, ou 30 segundos fazendo um picho, essa minha vontade, eu mato ela. Então, se uma cidade, ela me aceita para eu tentar fazer um desenho ou algo agradável, eu vou e faço. Se ela não me aceita, se ela não me dá esse tempo para eu fazer algo que agrade a elas, então eu faço algo que vai me agradar. Eu vou lá e faço uma letra, faço um desenho esdrúxulo, né? Faço um risco, faço um sapo, como o Zuna falou. E é isso, a minha vontade eu fui lá e fiz. Então, eu fui teve uma treta uma vez aqui em João Pessoa, uma vereadora que botou uma regra, tal, não sei o quê, para prender artista de rua, multas de 5 mil, 50 mil reais, e aí teve um grafiteiro que falou uma parada massa, um grafiteiro antigo, disse, toda cidade que foi contra a arte de rua, vai, tipo assim, vai se encher-se de picho, vai se encher-se de letra, vai encher-se de tudo, porque a galera não vai parar. A gente não vai parar de pintar na rua, com lei, sem lei, com regra ou sem regra. Porque eu acho que é da pessoa, né? A cena realmente é a pessoa, as pessoas que fazem. Mas sobre isso, o especial e a transgressão, né? O Thiago falou que palavra bonita. Mas teve uma coisa aí que vocês foram falando e que eu acho que talvez seja um diferencial do grafite, né? Da arte urbana. É essa coisa que não é uma arte nada solitária. Ela parece ser uma arte solitária, mas ela é tecida, né? Tem toda uma teia de relações por trás, que é diferente das outras artes. Eu acho que, por exemplo, a pintura, né? Ela é uma coisa muito mais solitária, do artista que está lá no seu ateliê e etc. O grafite não, ele tem toda uma questão de relações, né? Inclusive de regras, né, que vocês estavam falando aqui, de até onde é que pode ir, ou até onde é que transgride, ou vale tudo ou não vale nada, né? E isso é muito interessante, porque isso demonstra que é uma arte, inclusive, dialogada, né? Não necessariamente combinada, não é que vamos todo mundo combinar e fazer desta maneira, mas ela é baseada nesse contexto social, né? Isso é muito interessante, nunca tinha pensado nessa perspectiva. Rola, tipo, acho que realmente um algo de sintonia. Eu fui pintar uma vez em Caruaru e chegou a polícia tal, pediu para eu parar, queria levar o material, disse que não ia deixar levar meu material, porque o material é caro. Mostrei a nota, acabou que conversou, fui-me embora, não terminei o grafite. A gente fica triste, né? Nada mais triste do que uma obra inacabada ali. Só que aí, meses depois, um grafiteiro de lá, um artista de rua, da cena, terminou meu grafite, fez um grafite do lado dele e a imagem era tipo o grafite dele, tipo, com a mão na cabeça da minha personagem, tipo assim, calma, ou eu estou aqui. Eu achei muito massa isso, porque no dia eu estava com a minha filha, ela presenciou todo o moído, né, a falta de compreensão do policial, não estava dialogando legal. E aí depois o cara foi lá e terminou meu grafite, botou o grafite dele, mandou a mensagem, automaticamente mostrei a minha filha, ela ficou super feliz também, e o que eu disse a ela foi, minha filha, olha, a família é grande, a família é grande, né, às vezes você mexe com um e realmente mexe com a galera, assim, sem você nem conhecer, vai ter uma pessoa que vai lá
vai vingar por você, né, assim, aqui em João Pessoa rola muitas propagandas, o povo apaga o grafite para fazer propaganda, tanto o muro que existe, mas depois vai lá outro colega seu, ou outra pessoa que você nem conhece, e, e passa por cima da propaganda, então, tipo assim, fica essa guerrilha, né, que acho que é o tempero, se passa de um tempero para dar vontade, né, isso. E uma coisa que eu reparei sempre muito lá no Natal, tanto em 2018 como em 2019, é que as pessoas ficam bastante tempo observando vocês, né? Tem essa curiosidade de ficar lá, vendo vocês grafitar. Como é que é para vocês bom, duas coisas, na verdade. No Natal vocês tiveram meio que uma tela em branco, a gente não debateu muitas ideias, tipo, massa, façam aí, a parede é de vocês. E como é que é essa coisa também de lidar com o público num ambiente controlado? Vocês não estão na rua, estão numa área externa, mas não estão na rua, né? Vocês estão de boa, com toda a infraestrutura. Como é que é essa coisa de grafitar com o público no meio de um evento gigante? Como é que é? Falem um pouquinho. O Acevo em si, ele me acostumou a gente a ter mais esse trampo comercial, né? Que ele é totalmente diferente de um trampo de rua. Sinceramente, o trampo de rua eu acho ótimo, eu acho lindo, você ficar à vontade, senta no chão, faz o que quer, pinta, repinta, joga tinta. Já o trampo comercial é diferente, né? Ele é mais regrado. E no começo foi bem difícil a adaptação, pelo menos para mim. Às vezes, até você fazer uma tinta, fazer uma cor, não dá para fazer perto do muro, porque às vezes vai estar dentro de um canto que não pode melar o chão, né? Na rua não existe isso. Na rua você faz ali. E é sempre bom ter um público, mas eu vejo esse tipo de grafite comercial, como fala, eu acho ele muito importante no sentido da valorização da arte de rua. Porque até então o pessoal fala, tu pinta na rua, tu pinta de graça, porque tu quer cobrar aqui? Sim, eu vou cobrar o valor justo, porque isso é um trabalho, isso gera tempo, gera tudo. Então, quando rola esse tipo de trabalho comercial, principalmente lá na usina, que teve o público, teve show, então é legal, porque tem pessoas que às vezes vê o grafite e fica perguntando, aí, rapaz, eu já vi esse desenho, sei aonde, aí é você, como é isso? Então, começa a rolar aquela interação, aquela conversa, aí algumas pessoas chegam, não, mas o picho eu não gosto. Aí vem a defesa, não, mas é arte de rua, e a gente acaba reeducando essa galera, e realmente é massa. No final, as pessoas acabam ficando fã do picho, do grafite e da arte de rua, né? A gente tenta sempre ter aquela conversa legal. Acho ótimo, assim, a usina ali, os 2 painéis, né, foi demais. Tava em branco e o final de um trampo comercial, ele começa pela demanda do cliente, né? Às vezes o cliente faz, o job fique feliz, né? Então, esses são os melhores, às vezes não, porque às vezes ele não dá o norte. Mas eu acho demais, assim, acabei que me acostumei com o trampo comercial também, mas eu queria saber do pessoal também de zona, né? Foi para volta aí para falar. Então, eu, na verdade, fiquei muito grata, né, assim, pela participação no Natal na usina, principalmente por recém ter chegado, né, voltado à cidade, e já ser recebida de forma tão profissional, né? Eu tenho aí um bom tempo pintando e conto nos dedos de uma mão e ainda sobram dedos às vezes que eu ganhei por isso, né? A maior parte da minha trajetória é no Vandal, é no ataque, né? Assim, mutirões, né? Eu participo bastante. Os últimos 2 anos eu tenho focado bastante em eventos, mas acho que 90% das minhas pinturas são pura e simplesmente Vandal, né? Na rua, por estiga mesmo. E aí foi muito marcante para mim receber uma ligação e ser convidada para estar ali. E aí, de fato, foi bem diferente para mim, assim, tá? O público principalmente, né? Quando a gente pinta em mutirão, é como o Molinga falou, a gente senta no chão, a gente
conhece Dona Maria, que vende coco, a gente conhece a quebra, né, no sentido geral, e a gente dialoga com essa população. É um tato totalmente diferente. Ali a gente estava numa postura um pouco mais profissional, que eu não tenho tanta experiência, mas foi interessante, assim, foi legal. Houveram momentos em que eu acho que por uma questão também do público que frequenta ali ser um pouco diferente, o tipo de consumo de arte, né? Houveram algumas conversas que eu não consegui levar muito bem, mas no geral foi muito gratificante estar, principalmente compondo lá. Aprendi demais com o pessoal a construir painel coletivo, né? Com outras estéticas, com script, né? Havia uma liberdade dentro do script, mas havia, como diz Pedro, um norte. E eu não tinha trabalhado com essa perspectiva. Foi muito aprendizado, assim, para mim foi bastante importante. Américo, como é que foi lá? Para a gente começar a finalizar. Foi legal? Sobre o da energia. Não, eu gosto de pintar, né? Eu gosto de desenho, de pintura, então... Até a forma que eu entrei no grafite, eu já desenhava, já estava no curso de artes. E Cibele, sempre Cibele, né? Cibele é a mãe de muitos no grafite aqui, né? Em João Pessoa. Me convidou, chamou para pintar. Aí eu comecei, pintava na rua, só diversão. Sempre tinha os encontros. Foi uma época muito boa aqui, assim, de encontros, de mutirões. 2012, por aí. Aí depois, com o tempo, veio o menino, né? Aí o dinheiro pesa, a gente tem que começar a trabalhar mais. Aí eu acho que foi migrando mais para o trabalho, quando depois que eu entrei mais no acervo, aí apareceu mais trabalho. E o da Energisa aí foi o último, né, Pedro? Da gente. Eu acho que isso. Foi em dezembro, né? E depois de março já começou as pandemias. Teve, enfim, é isso, foi o último. A gente teve edital aprovado, mas por conta da pandemia ainda não rolou. E meu lance é pintar, eu gosto de pintar e fazer, ver a coisa acontecer lá, ver o final e ficar feliz e tudo massa. E com essa galera top aí, topzera aí, que é melhor ainda, né? Vocês querem concluir falando alguma coisa? Só também deixar os contatos de vocês, onde é que as pessoas podem encontrar o Acervo 03, como é que faz para fazer o muro da casa, como é que é? Fala, Pedro. Bom, a gente tem uma página no Instagram, Acervo 03, lá vai estar o link de cada um. No caso, está faltando de Babilônia, de Zona, mas nas postagens que elas participaram do mural, vai estar lá também o contato delas. Então, rapidinho, dá para achar todo mundo que está aqui hoje, e outros artistas que também estão lá. E é isso, vamos ao contato, manda a foto do muro, manda a medida, a gente passa o orçamento, né? Como você vai no médico, ele vai lhe consultar, ele vai lhe dar o orçamento, da mesma forma é o grafite, né? A gente tem um lema no acervo que é grafite é coisa séria. Então, as pessoas que veem como sério podem nos procurar também, né? É o sério do sentido do respeito, e aqui tem profissionais, pessoas que vivem da arte. Nós todos aqui, eu acredito que, de certa forma, vivemos da arte, né? É o que temos para sobreviver e ajudar as outras pessoas a viver, que ainda não se tocaram nisso, né? Que sem a arte, esse mundo já era para ter ido, né? Mas eu agradeço ao convite de Dina, mais uma vez, desde da primeiro convite lá da usina. Que bom que deu certo e a gente está seguindo nesse caminho. E eu acho que é isso. Seria massa cada um aí agora falar alguma coisa para finalizar, né? Isso aí, mais agradecer, né? Na verdade, mais uma vez. É como o Américo falou, né? Eu
gosto muito do espaço da usina, gosto muito, muito mais, inclusive, das pessoas que fazem aquele espaço, né? E, grosso modo, agradecer, né? Que é uma parceria que deu certo, que deu bons frutos para nós do acervo, não só pelo trabalho, mas pelo resultado dos trabalhos, na realidade. E espero que tenha dado bons frutos para vocês também, né? Nesse sentido. Então é mais agradecer, né? Porque é mais um espaço aí, além dos painéis, essa entrevista, por exemplo, mais um espaço que é só gratidão. Enfim. Aí nos canais aí, eu acho que Pedro já falou, né? Instagram tem o Acervo 03, e lá, né, a partir do Acervo 03 dá para acessar as páginas pessoais, tanto de Moringa, quanto de Meia Cor, quanto o meu. Babi aparece muito também, que Babi trabalha muito com a gente. De Zona. Se Zona quiser, por exemplo, agora falar, dar os contatos, ela tem, né, um trabalho, eu acho genial o trabalho que Zona está fazendo agora com biotintas. Eu estou acompanhando, estou completamente apaixonado, assim, tanto que eu viro e mexo e faço umas perguntas para ela. É isso aí. Valeu. Massa, galera. É sobre isso, né? Principalmente agradecer aí pelo espaço. É muito bom tá sendo recebida de volta com várias propostas produtivas, de fato, e poder trabalhar, né? Acho que Américo resumiu bem, assim, o nosso sentimento em relação a produções. É pintar, cara, é pintar e pintar e pintar. E só agradecer aí por essa oportunidade de estar somando nesse espaço. Acho que energiza o espaço da usina, é um espaço que tem muito potencial, né? E aí eu vejo que cada vez mais chegando junto e conhecendo, de fato, tem pessoas ali que estão buscando um comprometimento, né, da difusão da cultura popular ali, e aí acho que é isso mesmo. E só agradecer aí pelo convite da Acervo, Dia, toda a galera, e falar para vocês falar para os ouvintes que consumam arte independente, saca? Consumam coletivos como a Acervo, consumam outros tipos de artista, porque salva vidas, né, e traz perspectiva não só para a gente continuar no rolê, mas várias outras pessoas e jovens, principalmente, que têm acesso ao nosso trabalho, às nossas oficinas, e que conseguem ver ali perspectiva de sobrevivência, né, e é isso. Só agradecer mais uma vez. Gente, eu quero agradecer muito a vocês também. Não sei se a Babi quer falar alguma coisa para se despedir. Mas eu queria agradecer muito, tanto ao Acervo, né, por todos os convites, todos os ensinamentos. No primeiro Natal na usina, eu ainda estava na minha zona de conforto, que eu curto muito fazer mandalas, e foi assim que eu ingressei, né, nessa temática, no grafite. E no grafite de 2019, no último, eu tentei sair um pouco dessa zona de conforto, né? Fui para a temática da natureza, quis recriar tipo uma deusa, né, da natureza, e recebi muitos toques de Américo, né, que ele tem essa pegada de luz e sombra e tal. E, tipo assim, foi muito gratificante. Agradeço também o seu convite, tanto para esse bate-papo, quanto para os eventos, né, no Natal na usina. E a todos. Espero ter somado um pouquinho. Todo mundo soma tudo. Foi maravilhoso. Eu espero continuar a contar com vocês e que a gente faça ainda este ano alguma coisa, porque é muito bom trabalhar com vocês. É muito, para mim, assim, como produtora, é muito tranquilizante. Eu nunca fiquei com aquela... Às vezes a gente fica, né? Como eu não conhecia vocês em 2018, eu poderia ter ficado lá e... Nossa, e agora, né? Mas não, foi super cool. Eu acho que no primeiro dia, tipo, isso é sobre
profissionais, confio, eu tinha visto o portfólio, né? É assim, não tem que dar errado. Quando a gente ama o que faz e se enturma, né? Porque acho que a gente também tem visto da empatia, acho que não tem o que dar errado e arte é arte, gente. Tem que amar só e usufruir. E a gente deixou um legado na cidade. Eu acho que isso é uma coisa que eu fico muito feliz, porque está lá, para qualquer pessoa que vá visitar o espaço, está lá, é uma marca e que vai ficar por muitos anos ainda, né? E isso é muito gratificante, a gente saber que deixa um campo simbólico, né? Porque eu acho que tem tantos elementos, o mural que vocês fizeram, que acho que as pessoas param ali um tempinho para observar e ver essa coisa da como é que foi construído. Nem parece que foi construído em dois momentos diferentes, na verdade, eles estão bem complementares. Foi maravilhoso. Queridos, foi um prazer, muito obrigada mesmo por este momento, por se disponibilizarem, a conversa foi ótima.